Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, consultor estratégico e uma das principais referências brasileiras em direito ambiental, governança e também sustentabilidade. Com mais de 4 décadas de atuação, já colaborou, né, com organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, além de atuar como consultor de grandes empresas e iniciativas voltadas à gestão ambiental e governança corporativa. Muito prazer te receber. Muito obrigado, Lilian. Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Com certeza vai ser uma conversa inspiradora, vai ser uma conversa também intrigante, gente, porque ele permeia por vários aspectos. Como eu trouxe para vocês, advogado, jornalista, consultor, também conhece muito de geopolítica, está envolvido em muitos ecossistemas aqui e já tem uma vivência muito grande. Mas eu queria que você trouxesse justamente isso, a sua história, de como que tudo começou, atuar com 40 anos, olhando áreas como direito ambiental, consultoria, comunicação. Como é que essa trajetória surgiu, né? E quais foram os principais marcos dessa caminhada? Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Bom, Lilian, geralmente a gente costuma dizer que essas coisas vêm de berço, né? Eu venho de uma família que foi uma junção de duas bibliotecas, a do meu pai com a biblioteca da minha mãe. Excelente. Então eu cresci numa casa que tinha uns 20 e poucos mil volumes, né? Então era estante, quadro, discos e livros em todos os lugares, né? Metade do meu quarto, por exemplo, uma parede toda era de livros, né? Então, a gente acostuma a crescer convivendo com os debates da casa, com as discussões, né? Meus pais fizeram arte dramática, meu pai foi advogado, foi da turma de 54 de São Francisco, eu sou da de 84, né? E a minha mãe veio de Goiás para fazer a arte dramática na EAD, na Escola de Artes de São Paulo, de arte dramática, e ela é da terceira turma, né? O doutor Alfredo Mesquita, que é um grande fundador, né? Foi padrinho de casamento deles, então eu tinha uma convivência com o meio artístico, não só na área da dramaturgia, mas também em quadros e tal. E também tinha um aspecto político. A família da minha mãe era muito envolvida em política em Goiás, né? No período em que política era na base da bala, né? Década de 30, 40, 50, eu tenho 2 tios que foram atirados. O meu avô, né, também chamava-se atirada porque trocou tiro com alguém, né? Então a gente conviveu muito com essa verve política. É óbvio, quando eu me formei em direito, eu não abandonei também esse interesse que era de família, né? E a ideia foi fazer uma união de performances. Quer dizer, você se desenvolver profissionalmente, mas nunca abandonar esse lado de um posicionamento, de estar sempre politicamente posicionado, né? Eu herdei do meu pai esse amor pelo direito, pela advocacia, mas pela minha mãe também eu trouxe muito essa visão de trabalhar pela política, né? Pela arte, né? E principalmente pelo desenvolvimento do conhecimento. E olha que interessante, né? Ele faz comparativos aqui que são muito importantes, porque tem toda uma bagagem familiar, que a gente realmente traz isso, Claro. né? História de casa, onde você tem perfis diferentes entre os seus pais, mas que se complementam. E você traz também esse aspecto de ter vivido na política e com uma característica muito diferente, gente. Antigamente não tinha o processo que a gente tem hoje, que a gente diria, né, de um cenário ou apartidário ou mais cuidadoso, né? Como você disse, era na bala, né? Era um cenário que a pessoa ela tinha posição por poder, ou ela tinha. E é interessante você falar sobre isso, porque você viveu isso, mas você trouxe para um contexto onde você buscou trabalhar com o seu conhecimento Sim. de direito ambiental, trazendo para esse cenário político. Como é que foi O isso? meio ambiente ele veio na faculdade, né? Nós tínhamos um professor que era o Fábio Nusdeu, professor de economia, amigo desde aquela época, né? E ele fez um seminário sobre ecologia e desenvolvimento. Eu estou falando coisa de 78.
1989, né? E foi muito interessante, porque nesse período a gente estava lá, nós estávamos no Centro Acadêmico 11 de Agosto, eu era um dos dirigentes lá do Centro Acadêmico, e cruzei com o Fábio Feldman, que era um grande amigo da época, né? Ele e já estava quase para se formar, ele é meu veterano, e a partir daí começamos a desenvolver um diálogo nessa área ambiental. O Fábio assumiu a vice-presidência do 11 de agosto, nós fomos para a campanha da UNE, foi o período em que ele interinamente assumiu a presidência do 11, enquanto o presidente do 11 saía candidato à primeira e única eleição direta que foi da UNE, que foi a de 79, foi a reconstrução da União dos Estudantes. Eu fui coordenador interestadual dessa chapa, né? Na presidência, o candidato era o Paulino, que era o candidato da presidente, era o presidente do 11, e o vice que nós tínhamos escolhido era o Ciro Gomes, né? Então, tá aqui, sim. Você vê que esse pessoal todo, de certa maneira, tem o mesmo período de formação. Nosso, digamos, um dos candidatos que era nosso opositor era o Aldo Rebelo, que hoje está aí também, né? Então são todos colegas e são amigos de mesma época, né? Quando o Fábio resolveu sair candidato a constituinte em 86, ele me chamou para presidir a comissão de campanha dele. A gente já tinha experiência de fazer política estudantil, né? E ele foi eleito deputado constituinte com uma missão, que era criar o capítulo de meio ambiente na Constituição Federal, que foi organizado no gabinete dele, do Fábio Feldman. Então, eu atribuo muito a esta proximidade, a esse trabalho, por desenvolver o meu interesse. Eu trabalhava muito com a área civil e com a área penal militar. E aí eu comecei a desenvolver um pouco a área ambiental. Poxa, mas o que tem a ver a área penal militar, civil com a ambiental? Tudo a ver. Porque o direito ambiental ele tem uma base de direito administrativo muito forte. Importante, é. Então, quem trabalha com a área de disciplina, né, com a área de disciplina, hierarquia, de conhecimento dos processos administrativos, que é algo que envolve muito a questão do direito militar, tem uma facilidade muito grande para compreender como são os processos de fiscalização, de defesa, de licenciamento, de monitoramento que envolve a questão ambiental. Daí foi um casamento que cresceu. Inclusive tem a polícia ambiental que faz todo um cuidado de mapeamento, se aquela terra está sendo demolida da forma correta ou não. Eu fui o primeiro professor de direito ambiental da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Praticamente desenvolvi a disciplina, eu e o capitão João Leonardo Melli, na época. Éramos nós dois, ele como instrutor militar e eu como professor civil. Era uma dupla sempre, geralmente é o sistema da academia. E nós desenvolvemos a disciplina de direito ambiental na academia. Na época, o que existia em São Paulo era a Guarda Florestal, que já era desde 49 já existia. Então, os instrutores eram todos a Polícia Florestal, né? A partir do momento em que nós criamos a disciplina, isso foi em 1994, e começamos a ministrá-la para os novos oficiais, começou a haver a necessidade do oficialato que já estava em exercício começar a se adaptar ao novo quadro ambiental, que era mais amplo do que apenas o do Código Florestal Brasileiro. Perfeito. E isso levou a 5 a 6 anos depois a Polícia Militar tirar a Guarda Florestal e instalar a Polícia Militar Ambiental. E o Melli foi um dos comandantes da Guarda Florestal. Então eu tenho muito orgulho, porque esse foi o primeiro momento em que a gente pode dizer, olha, implementamos algo novo, né, numa corporação. A nossa disciplina foi a primeira disciplina ambiental numa academia militar nas Américas. Olha que interessante e que importante, né? Porque quando a gente olhando hoje,
Isso já começou faz algum tempo. Quantos anos, se for 94. 94. Faz hoje, as contas. Quantos desafios a gente está tendo hoje com o meio ambiente? E se isso nem tivesse começado, em que momento nós estaríamos hoje? Gente, quando a gente traz esse tipo de análise aqui, e o que o Pinheiro Pedro está trazendo é justamente a gente precisa olhar o meio ambiente, a gente precisa ter cuidado com o meio ambiente. E aí, quando ele fala de políticas públicas, de geopolítica, de como é que eu olho o que está sendo implementado, é que não adianta só ter uma ideia e não conseguir colocar isso numa Constituição, não conseguir colocar com que o poder público atue em conjunto. Então, a gente precisa saber implementar. Então, você veja, década de 80, um trabalho em que eu tive uma participação, né, que foi de auxílio a um implementador muito importante nesse momento, que foi o deputado federal, o Fábio Feldman, né, à frente disso, para implementar o capítulo de meio ambiente dentro da Constituição. Na época, nós estávamos começando a implementar as legislações tipicamente ambientais que estavam sendo trabalhadas na década de 80, como a da Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei de Ação Civil Pública, que veio 5 anos depois, em função dessa primeira, né, de política de meio ambiente. Década de 90, eu assumi a Comissão de Meio Ambiente da OAB. Eu fui chamado pelo Batóquio, que era o presidente da Ordem em 91, falou, olha, você tem uma missão, né? Primeiro, colocar a OAB como um dos pontos de referência na questão ambiental. 2, a gente precisa criar uma profissão, um mercado de trabalho para a advocacia, que não tinha. Naquela época se falava muito em ecologia, em questão, era toda voltada para a engenharia. Quando eu saí da comissão, terminei meu mandato em 1998, a missão estava cumprida. Durante esse período, nós criamos a Lei de Crimes Ambientais, a legislação de licenciamento ambiental, colocamos a OAB dentro dos conselhos estaduais de meio ambiente, do Conselho de Meio Ambiente do município de São Paulo, por exemplo, dos comitês de bacia, desenvolvemos a legislação de recursos hídricos e a de unidades de conservação, né, no final dos anos 90 para 2000. Então foi um período muito rico em que, como presidente da comissão encarregada disso na OAB e também integrante do comitê no Conselho Federal da Ordem, nós implementamos diretamente essa legislação. Então foi um período de implementação de normas e de estudos e análises a respeito. Então, nos anos 90 a gente se dedicou à construção. Final dos anos 90 em diante a gente começou a trabalhar com implementação e a operar efetivamente uma consultoria em outro ambiente, que não tinha mais nada a ver com o ambiente da década de 80, percebe? Sim. Acompanhamos então a implementação, a introdução e agora o trabalho grande, né, de interpretação e aplicação da norma, não só no setor público como no privado. Daí em diante a evolução foi muito grande. Hoje a gente olha a questão ambiental como se tivesse surgido do nada. Não surgiu. E hoje ela está lotada também de problemas, de particularidades. Que aumentaram. Né? Que se ampliaram, sim, não só pela complexidade da economia como um todo e da sensibilidade para a questão, como também pelos embates ideológicos, né? Há muita instrumentalização da estrutura ambiental, ou para incentivar ou para desincentivar, né, o desenvolvimento, né? E a questão da sustentabilidade veio muito em função disso, né? Perfeito. Então, são trabalhos que a gente contribuiu e participou. Excelente. Agora nós vamos fazer uma pausa, já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC,
vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa, que eu disse que ia ser bem intrigante aqui, porque é curioso o assunto. A gente tem que olhar sobre o meio ambiente, os desafios que se existe para poder fazer essa construção do meio ambiente ser cuidado, né, ser olhado, e envolve todo o cenário de geopolítica. Quando a gente olha esse aspecto, Pinheiro, o que você pensa, né? É o setor público. Ele não pode caminhar sozinho, o setor privado tem que estar junto e vice-versa. Como é que é essa junção, essa simbiose entre os dois? Graças a Deus a gente colheu experiência trabalhando dos dois lados, né? Então, o trabalho de implementação da lei e da norma é uma obrigação do poder público. O poder público é o implementador. Então, o que você tem que desenvolver ali, o sistema de gerenciamento, fiscalização, monitoramento. Mas antes disso, que é algo que falta na nossa cultura, né? O planejamento. Quando você trabalha numa questão ambiental, você trabalha numa questão territorial. Então, qual é a primeira função do Estado? Né? Mapear e fazer um inventário do que existe no território. Aí você estabelece o planejamento. Eu planejo o que eu conheço. Conhecer para poder planejar. Fiz o plano,
aí eu faço o ordenamento. Aí eu vou ordenar as atividades de acordo com o planejamento estabelecido para determinado território. Infelizmente, no Brasil, tudo é atropelo. Tá? E, mesmo assim, você deveria seguir esse sistema dessa mesma forma. Corpo de Bombeiros faz isso até para apagar incêndio. Então, não é desculpa você já ter uma situação caótica por falta de planejamento, você não mapear essa situação, planejar em cima dela e orientar ou reorientar a disposição das atividades. Feito isso, o trabalho passa a ser híbrido. Primeiro, o trabalho é o licenciamento dessas atividades e a análise de impacto de cada uma delas de acordo com os 3 pontos anteriores. Qual o grande problema que a gente detectou logo de cara no Brasil? Você não tem essa condição, porque você não tem essa cultura gerencial no Estado. É um Estado que não mapeia, não planeja e não ordena. Mas isso é um desafio de preparação de quem vem para as lideranças do Estado, isso é um desafio de treinamentos de lideranças, o que falta? Falta de liderança e de treinamento. Tá. Nós temos uma elite governante absolutamente míope no país. A gente tinha que ter, por exemplo, e aí trazendo esse assunto, a gente vem um lado da educação. Você acha que política deveria ser um tema que, por exemplo, deveria estar na grade curricular para todo ser humano aprender sobre isso? A administração pública é fundamental. Por exemplo. Né? Você quer ver uma coisa na área do direito absurda? Você estuda numa faculdade de direito no Brasil, você aprende processo judiciário, processo administrativo, mas você não tem uma hora aula sequer de processo legislativo. Hoje, quem faz direito não sabe como se faz uma lei. Não entende o que é um projeto de lei, o que é uma iniciativa popular, o que é uma iniciativa de bancada, como é que funcionam as comissões que começam a formatar a legislação, porque o que é proposto não é o que sai na outra ponta, e como isso é aplicado de acordo com as normas legais superiores ou constitucionais. Isso, você sente a falta dessa formação hoje, inclusive no magistrado, que às vezes tem que solucionar conflitos referentes à própria lei. Né? E o pior, você vê essa falta de conhecimento no Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Nós vivemos hoje uma crise de qualidade na administração pública que, pelo visto, parece ser uma doença crônica. Quando você traz isso, e aí vem muito para a base da educação, que eu acho que isso é muito importante, eu olho muito também o cenário do empreendedorismo. Eu acredito que é um outro ponto. A gente tinha que estar com isso na nossa grade curricular. Olha, então, são duas coisas que tinham que caminhar juntas ali, por exemplo. O que a gente viu? Quando eu comecei a trabalhar mesmo firme, porque eu fazia uma junção muito complexa, né, por uma questão de ética, né, uma coisa que hoje, pelo visto, não existe tanto. Enquanto eu estava ajudando na implementação na Ordem dos Advogados do Brasil, eu evitava pegar causas, somente causas mais sensíveis, para que ninguém tivesse a capacidade, né, de amanhã dizer, olha, o sujeito está na comissão da OAB e está angariando clientes. Eu não fazia isso. Né? Eu esperei a oportunidade de começar logo depois. Primeira empresa grande que veio me procurar, eu já tinha algumas, claro que sempre tive consultorias e tal, mas aí a primeira multinacional foi a GE. O consultor-geral da GE veio até o meu escritório, me chamou e tal. Na época, o que estava acontecendo? A GE tinha um negócio no Brasil, ela tinha saído do país. Com a reforma do Estado, em 95, com o FHC, eles resolveram retomar os investimentos. Então, eles passaram da Marinha da Graça, que era a fábrica no Rio de Janeiro das lâmpadas, para 23 negócios no Brasil, até o início dos anos 2000, 2003, 2004, que foi o período que eu fiquei com eles, com essa missão, orientar o corporated na implementação, na resolução dos conflitos. Então, a gente fazia muito relatório, principalmente de conformidade ambiental e na ajuda, né, da implementação.
E aí a gente começou a verificar o quanto que nós estávamos, no Brasil, atrasados em relação ao que os americanos já aplicavam, né? Eu tive a oportunidade era o período em que o presidente mundial era o Jack Welch, né? E o vice-presidente dele veio aqui, teve uma reunião com 6 consultores, eu era um deles, né? Para ver se aplicava mais de 5 bilhões de dólares no Brasil. E ele gostou muito da questão ambiental, uma coisa que chamou muita atenção, que ele veio logo em 99 para 2000. Então, quando ele veio, a lei de crimes ambientais estava começando a ser aplicada. E foi um grande diferencial para ele decidir trazer o investimento para o Brasil e não deixar no México. Entendi. Você entendeu? Qual era a visão deles? Uma legislação ambiental mais rígida vai dar mais estabelece segurança. o diferencial e evita o dumping ambiental. Sim. Né? A concorrência, né, ela se torna qualitativamente melhor. Isso é o que a gente chama de início da aplicação dos instrumentos de qualidade. Olha que interessante isso que ele está trazendo, gente. Como é que a gente cresce o nosso país? Seja a gente internacionalizando o que a gente tem, crescendo o que a gente tem de produção no mercado empreendedor aqui, ou seja, também trazendo dinheiro de fora. Na hora que ele traz uma empresa que cresce dentro do nosso país, a gente está gerando mais empregos, está injetando dinheiro no país, está melhorando a economia. Por que essa empresa entrou aqui? Porque ela se sentiu mais segura, vendo que tinha toda uma base ali jurídica respaldada para que ela tivesse o direito ambiental ali de uma forma muito mais segura. Não sei se exatamente os termos que eu estou utilizando são os mais precisos, mas a GE se sentiu mais segura para poder colocar dinheiro aqui no país. Então, se a gente não tem, e aí eu trago muito por esse aspecto político, né? Não político, e falando política partidária aqui, gente, quando a gente olha isso, porque não importa o partido, a gente está olhando o cenário de como é que o nosso país tem um controle muito maior do que a gente tem para que outras empresas entrem aqui, injetem dinheiro, gerem negócio, movimentem o nosso ecossistema brasileiro e gerem oportunidade. Olha o que a gente tem no Nordeste. A gente tem um espaço gigantesco onde, por exemplo, o turismo poderia ser muito bem explorado de uma forma correta. O problema é a ideologização, que é que a gente verificou no começo dos anos 2000 em diante. Com a vinda dos governos mais progressistas, como é o caso do Lula e tal, houve uma orientação ideológica muito grande na questão do gerenciamento ambiental. Isso acabou desativando este processo inicial, né, de uso da implementação da lei ambiental para incentivar a atividade econômica. E quando a gente vê as metas como COP 30... Aí são os grandes problemas. A própria, veja, eu participei da Eco 92, estava lá, né? Nós fizemos uma conferência internacional de direito ambiental dentro do Rio de Janeiro, né? No aterro do Flamengo, reunindo juristas do mundo todo, né? Para discutir essa questão do direito ambiental e da implementação. O que a gente viu entre a diferença desse período para 2012, que foi a segunda conferência? Ela é feita de 20 anos. Né? Uma mudança de militância. Uma coisa é você começar a incentivar o trabalho governamental, porque quando a gente fala em legislação ambiental, ela é base para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando a gente fala sustentabilidade, a gente fala em algo transgeracional. Trabalhar aqui para que a próxima geração possa melhor usufruir daquilo que você fez. Mas isso não vem sozinho. Você trabalha aqui para desenvolver. Quando a gente fala desenvolver, é sair do envolvimento. Muita gente, quando verifica a questão ambiental, não quer sair de envolvimento nenhum, quer permanecer nele. Então, se fala muito em preservacionismo, em manutenção do status quo como ele está, né? Em tratar o ambiente como se fosse um ambiente de aquário. Né? Você fica olhando as coisas lá bonitinhas, sem perceber que aquele equilíbrio biológico ele é mantido artificialmente. Né? Então, quando você trabalha com essas questões, você tem que estar sempre de olho num direito fundamental do ser humano, né? Que é manter-se em movimento, dinamizar as suas relações,
sair do envolvimento, que é desenvolver. Essa falta de conhecimento técnico da questão leva a equívocos gigantescos no Brasil, né? Que é um país que acaba trabalhando com uma reatividade em relação a atividades de desenvolvimento. O primeiro deles, infraestrutura. É um país desprovido de infraestrutura logística. Isso atrapalha todo o sistema de desenvolvimento econômico que nós temos. Por quê? Porque é um país que não entende que a infraestrutura que leva ao desenvolvimento. Perfeito. Né? A segunda questão... Aumenta a produtividade, tudo. Distribuição. A segunda questão é ver o ESG, né? o ESG como algo que é completamente contrário à governança. Quando você fala em ESG, né? Você está falando de environment, né? Environment, Social and Governance. Exatamente, Social and Governance. Só que é o grande problema, é governança social e ambiental. O termo foi criado assim, né? Esse foi um trabalho iniciado pela ONU e pelo Banco Mundial. Perfeito. Né? Então é governança social e ambiental, né? Não é governança, questão social e questão ambiental. Né? Isso era a versão anterior ao ESG, que era o famoso Three Bottom Lines, né? Mas isso foi alterado nessa dinâmica. E hoje você vê muita gente falando em ESG sem ter a noção da base do ESG. Olha que interessante, eu não tinha essa percepção de que ele vinha pela governança social e ambiental e não que eram pilares separados. Não são 3 pilares, né? É uma dinâmica. E isso leva a problemas graves, que faz com que você não consiga desenvolver atividades empresariais, porque o seu próprio departamento de ESG te bloqueia. Percebe? O famoso compliance de formulário. Você já viu o compliance de formulário? Não tem nada pior, né? Por exemplo, o Banco Master, aquele escândalo todo, é o famoso compliance de formulário, que pelo visto, no caso deles, foi um dos mais caros do mundo, né? Não adianta você fazer uma cartilha, né, quando você não atende à demanda que o banco teria, né? É fácil de entender o problema ambiental do Banco Master sem tirando os julgamentos de valores morais, né? No caso, era um banco ousado que estava trabalhando com investimentos de alto risco, garantizados, né, pelo próprio governo federal, porque eles trabalhavam com investimentos em blocos que estavam no limite do seguro que era oferecido pelo sistema bancário para exatamente evitar esse tipo de quebra que o banco poderia fazer, né? Ora, tá bom, vai trabalhar com esse limite, né? Então você precisa ter um desenvolvimento ético que atenda a essa situação de risco. Nada disso foi feito, né? O que você vê é uma aplicação de um formulário. Que seria uma governança econômica sustentável no ambiente que ele tem ali, entendi. Você entendeu? Por exemplo, o caso lá da Vale do Rio Doce, a Vale com os acidentes violentos, escabrosos que aconteceram. É a mesma coisa. Não adianta você desenvolver um departamento que termina sendo burocrático e caro, e por isso mesmo deixa de ser respeitado pelas atividades operacionais, porque você não tem um controle completo da cultura do envolvimento do qual você precisa sair. Com as multinacionais que a gente aprendeu, eu tive essa oportunidade de aprender com a entrada delas no país, né? A gente observa que a visão é diferente. E às vezes é até mais rígida, mas é aplicável, né? Eles fazem, por exemplo, a renovação da consultoria diuturnamente. Isso é uma coisa interessante, um trabalho dinâmico. Você que sendo um consultor dessa área, você é demandado pela mesma coisa a cada operação. Você fala, poxa, mas eu já respondi isso aqui. Não tem importância. O cara está te pagando pela hora para você responder de novo. É mais você uma entendeu? validação, Porque mais uma validação. A gestão e a operação que está precisando desta questão é outra. Então,
é o que a gente chama boots on the ground. Põe a bota no chão, vai verificar como é que é o chão de fábrica, onde é que está instalado o negócio, qual é o acesso dele, qual é o ambiente com o qual ele trabalha, né? E isso é o que faz com que você desenvolva um novo conceito, né, de environment, né, and social governance. Muito interessante. Olha quanto a gente está aprendendo aqui com o Pinheiro, que justamente essa visão de geopolítica, essa visão de sustentabilidade, essa visão de olhar também o público-privado e o quanto um precisa do outro e o quanto é importante, né, a gente ter essa visão. E eu estou aqui, vocês podem perceber que eu estou aprendendo aqui, eu estou refletindo com o que você está trazendo, porque está sendo realmente uma aula. Mas agora a gente vai fazer o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui com essa conversa que está muito interessante. E claro que aprender sobre geopolítica é sempre muito importante, entender a necessidade do nosso mundo, do meio ambiente, esse cuidado que você tem de estar ali se preocupando e estar desbravando esse ecossistema, desbravando esse espaço. Só que você desbrava outros espaços, né? Acho que é até bem interessante isso, porque você, além da área jurídica, da sua atuação jurídica, você também é jornalista e produtor de conteúdo. E eu queria que você contasse um pouco qual que é o papel da comunicação, inclusive na sua formação, trazendo esses temas que são complexos. Não é fácil você lidar com isso, onde você tem que olhar de uma certa forma o aspecto político sustentável, olhar o segmento de ESG como um todo. Como é isso? Como que surgiu essa mudança e como é que você atua? Olha, eu sempre gostei muito da área do jornalismo, né? Eu tinha admiração profunda pelo sistema de comunicação, principalmente pelos jornais, né? Acho que essa proximidade da minha família lá com o Mesquita, por exemplo, o doutor Alfredo Mesquita e tal, a gente falava muito sempre do Estado de São Paulo, né? Da luta do jornal Estado de São Paulo contra a ditadura Vargas, quando o ditador ocupou a redação por 5 anos, né? E a volta depois dos Mesquitas, a retomada do jornal, né? Um jornal centenário. Eu cresci aprendendo a ler, né? Do Estado de São Paulo. Então, era uma coisa que estava, de certa maneira, latente, né? Meus pais eram da área de comunicação, né? Porque você trabalhava muito com essa questão de meio artístico e tudo. E, por outro lado, quando eu comecei a trabalhar com a área institucional, principalmente da OAB, eu percebi uma importância enorme da comunicação. Nós tínhamos um trabalho que era voltado a verificar as metragens de notícias, né, que a gente provocava na mídia, né, posicionando a entidade. Chegou um momento, inclusive nos anos 90, muito interessante, em que o assessor de comunicação da OAB, ele verificou que a metragem da Comissão de Meio Ambiente era maior do que a do restante da seccional, né? Ou seja, era um período em que se falava muito dessa questão, né? Então, eu comecei a ver a importância que era você colocar os assuntos e saber colocar os assuntos na mídia, porque isso ia ter repercussão, inclusive judicial. Quando chegou a passagem do século, eu falei, olha, eu acho que está na hora da gente montar um boletim para o meu escritório, tá? E aí nós fizemos um boletim, que era um ambiente legal. Era de início ligado ao escritório. Depois de um certo tempo, eu montei a revista Ambiente Legal. Aí fui buscar patrocínio e tal, eu tinha alguns clientes que foram muito importantes para mim, né, do ponto de vista de me ajudarem nessa questão. Eu faço destaque dos Malzone, né, que foram meus clientes um período. Então, o Shopping Higienópolis foi um grande patrocinador da revista Ambiente Legal por muitos anos, né? E aí começou a vir a era das redes sociais e tal, e aí a gente criou o portal, né? Então, eu já junto aqui uns 25... Mas tem a revista? Hoje ainda tem revista? Tá. Tem a revista, mas ela está embutida no portal. Ah, dentro, né, do portal, é. Tá. Eu percebi o seguinte, eu cheguei a ter a tiragem de 15 mil exemplares por mês.
Hoje, você tem um acesso na base dos 1.500 a 2.000 por dia no portal, porque é um portal mais especializado. O que eu verifiquei a partir daí? Que você tinha um volume de acesso e de alcance muito maior pela via eletrônica, né? E que o custo para a edição da revista era muito grande, né? Principalmente no período que você sabe anterior aí principalmente na passagem da primeira para a segunda década desse século, os custos evoluíram violentamente. Foi, aliás, um dos motivos pelos quais os Correios começaram a decair, né? Pelo custo que era você conseguir fazer uma distribuição. Sim. Então, eu optei pela questão das redes sociais. E foi uma opção muito importante, porque ao mesmo tempo eu comecei a verificar. E aí, veja só, Lilian, tudo mudou. Você tinha uma redação, que tinha lá os famosos redação com pauta, diagramação. Hoje você tem uma redação muito mais reduzida. A pauta ela é direcionada por 2, 3 pessoas. Você tem que ter um gerador de conteúdo muito bom e uma bela plataforma de sustentação, né? Os custos reduziram violentamente e isso permitiu um espalhamento da base comunicacional hoje enorme. As grandes estruturas estão em queda por conta disso. Elas não se sustentam nesse novo ambiente, né? E elas estão reagindo. Então, esse é um acompanhamento que me fez assim me apaixonar pela questão do jornalismo, né? Vamos compartilhar sobre o seu portal aqui. Qual que é o site do portal? Eu tenho um blog, que é o The Eagle View. O The Eagle View, se você apertar no Google, acho que a primeira coisa que vai aparecer é justamente o nosso blog. O blog que tem 6 milhões de acessos até agora, né? E tem o Portal Ambiente Legal. Você põe Portal Ambiente Legal, também sai de cara. Também já deve ter uns 5 milhões de acessos. Quais assuntos que a gente vai encontrar no seu portal? No portal você vai encontrar todas as questões relacionadas à política, direito e sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Perfeito. São os pontos principais, né? Tem a TV Ambiente Legal, que é base no YouTube, né? Tem várias entrevistas. Eu cheguei a ter um programa TV Ambiente Legal com muitos anos, né, que eu fazia. Então tem as entrevistas e eu fazia algo similar ao que você faz, que são entrevistas atemporais. Isso é muito importante, é impressionante como você vê acessos a coisas antigas que estão no portal. E aprende com elas. E aprende com elas. Exato. Né? Entendeu? Porque o pessoal vai lá, vai buscar tal. E isso é muito interessante, né? Porque sinal de que a matéria que você pôs, ela ficou e serve de base para pesquisas e tudo. Perfeito. Já no The Eagle View, é o meu blog, aí são as minhas opiniões pessoais e dos amigos. Eu também publico dos amigos. Então, é bem interessante, né? Outra, escrever, para mim, como é que a gente chama? Uma terapia, né? Eu escrevo muito, eu gosto de escrever. Então, a gente aprende a fazer os textos com a base do limite dos 600 caracteres e aqueles que extrapolam para 4, 5 mil, né? Isso é muito gostoso, né? E aí você vai expressando muita coisa que você acredita e muita coisa que você aprende também. Isso também é muito importante quando a gente vê as questões de crises e relacionamentos complexos, né? E isso me ajudou muito em períodos críticos da minha vida, né? Tanto quanto fui secretário do Clima em São Paulo, né? Eu montei a secretaria, né? Quando o Bruno Covas morreu e o prefeito Ricardo Nunes assumiu, ele me ligou, eu fui o primeiro secretário chamado, né, por ele para criar uma secretaria que não existia. E foram 2 anos de sucesso, né, montando a Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Até o momento que teve uma crise ali, montada, uma armadilha, né, que se eu não fosse quem eu sou e com a habilidade que eu tenho, né, poderia ter criado uma situação muito ruim para mim, né?
que foi a discussão sobre mudanças climáticas pelos climatistas, né? Eu fiz um pronunciamento que era correto. A Terra, ninguém salva a Terra. A Terra é um planeta, né? Ele se salva sozinho. Aliás, ele faz isso há 4 bilhões de anos. Né? Ou seja, pelo planeta Terra já passaram várias formas de vida. Né? As formas de vida que existem hoje na superfície do planeta equivalem a menos de 1% da vida que já passou pelo planeta. Nós não somos eternos, nós vamos passar e o planeta vai ficar. Ah, não, isso aí é uma heresia, negacionismo, porque nós vamos salvar o planeta. Ninguém é capitão planeta. Quando a gente fala em questão climática, nós estamos nos salvando. Porque o clima muda. Nós estamos vendo hoje na Antártida que embaixo daquele gelo tem florestas, né, que existiam lá. Lagos de água doce com vida, inclusive com sistemas e códigos genéticos que são completamente diferentes dos que nós temos hoje no resto do planeta. Mas isso não impede de mudar a cultura e a forma de consumo do ser humano. Claro que não. Você precisa fazer as alterações, mas você precisa ser cético. Perfeito. Porque o ceticismo é a base da metodologia científica. Né? Quando você fala consenso científico, isso é a morte. Né? Nós já tivemos cientistas no passado que foram parar na fogueira porque contestaram o consenso científico da Inquisição. Não existe consenso científico. Isso é a morte da ciência. Tudo está mudando. Nos últimos 10 anos, a evolução do conhecimento humano em relação a coisas que já estavam postas consensualmente, né, foi monstruosa. Né? Hoje nós estamos questionando, inclusive, o Big Bang. Né? Estamos questionando os limites do universo. Estamos vendo galáxias mais antigas do que nós imaginávamos. Estamos recebendo, por exemplo, um 3I Atlas, que a gente não sabe até agora se é um cometa ou uma nave. Gente, esse programa, não é? Ele dá para render muito assunto, porque aqui está sendo uma aula sobre sustentabilidade, sobre geopolítica, mas eu acho que, além de tudo, sobre a forma de percepção. Porque eu acho que, como ser humano, a gente tem que pontuar as nossas percepções. Ele trouxe um aspecto aqui que eu refleti bem aqui. Olha, não é que eu não vou salvar o mundo. Não tem como ser humano realmente salvar o mundo. A gente tem que se salvar. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo pode melhorar a qualidade de vida das outras pessoas que estão chegando. Por exemplo, o consumo mais sustentável. Claro que eu vou evitar de produzir tanto lixo. É uma questão econômica. Econômica também, exatamente. Claro. E com certeza esse programa ia render muito mais para a gente conversar, mas o tempo já está passando e eu queria fazer uma dinâmica rápida aqui com você. Vamos lá. Te falar algumas palavras e você me dizer uma outra palavra que signifique ou uma frase. Tomar água aqui. Tomou sua água? Sustentabilidade. Transgeracionalidade. Estratégia. Tática. Governança. Gerência. Conhecimento. Essencial. Empresas. Livre iniciativa. Comunicação. Comunicação é humanidade. Fundamental, né? Futuro. Está em nós. Responsabilidade. Sempre. Inovação. Também. Legado. Legado é aquilo que nós deixamos, é a nossa marca, a cicatriz do tempo. Perfeito. O LPA e você é um legado. A gente está aqui para entregar um conteúdo que você pode assistir hoje, assistir depois, e aprender com esse conteúdo, aprender aqui com o Pinheiro Pedro, porque eu acho que isso é importante, a gente gerar reflexões e a gente evoluir como ser humano, porque a gente está aqui de passagem e eu acho que num processo de evolução. Queria muito agradecer a sua presença. Obrigado. Foi maravilhoso te receber aqui, aprender com você. Um professor realmente, te entregar aqui um presente dos nossos apoiadores. Queria que você visse. Olha só, obrigado, Lilian. Puxa vida. Bom, primeiro que eu adoro essas... Oh, meu Deus do céu. Esse vinho é o vinho da Finca Própria. Finca Própria é a oportunidade de você ser dono de vinícola através de uma propriedade compartilhada. Então, você consegue comprar lá o seu espaço de terra para ter o seu vinhedo, ter as suas uvas
e ter o seu vinho. Que beleza, é um muito... Chardonnay, né? E eu gosto muito dos vinhos da finca própria. Inclusive, está aqui, ó, o Antônio Mazza tá e tem o seu nome aqui Antônio também. Fernanda, olha só. Vamos ver o que E tem mais um outro. presente aí para você. Tem um presente sustentável também. Esse presente foi preparado para sua digníssima. Ah, meu Deus. Olha Preparado pela só. Alexandra Moreira. Que coisa linda, gente. Posso mostrar? Isso. A Ale, ela Olha faz um só. trabalho maravilhoso. Ela olha o perfil e através daquele perfil ela prepara a peça. Então ela é muito cuidadosa Muito quando bonito. ela envia aqui os Alessandra, presentes. né? Isso. Alexandra, Muito. isso. Alexandra, olha só. A marca dela chama Ama Joias. Ama Joias. Muito obrigado, viu? Puxa vida. Tem mais um aqui. Tem mais pelo um menos. presente para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus, Dux Defender. Eu deixo o meu no carro porque ele é à base de colorete de besalcônio, então não tem risco de incêndio ou nada. Então, super protege a pele e ele cria uma película protetora. E é muito bom. É um produto Muito cheiroso, bom. tem um cheiro super agradável. Eu gosto. Defender. Defender, para realmente É defender. para defender. Muito obrigado, viu? Eu que Puxa vida. agradeço. Olha, fiquei aqui emocionado com o carinho dos presentes, viu? Olha só. E eu Obrigada. gosto de vinho, viu? Que bom. Queria que você deixasse as suas redes sociais, como é que as Vamos. pessoas conseguem aprender mais, entender mais sobre geopolítica, entender mais sobre esse ecossistema sustentável. Com você, onde que eles podem te acompanhar? Bom, eu tenho duas empresas. Né? Uma é o Pinheiro Pedro Advogados, né? E a outra é a AICA, Agência de Inteligência Corporativa e Ambiental. Ambos têm mais de 30 anos de vida. Né? E na AICA, ela é que produz o ambiente legal. Né? É uma agência em que a gente faz análise de risco, análise, obviamente, de inteligência corporativa, governamental, né? Fazemos relatórios que são muito importantes nessa área de inteligência. Então, se vocês buscarem aica.com.br, vocês vão encontrar um site muito discreto, sem nada, mas ali está a nossa empresa. O Ambiente Legal é o portal, ambientelegal.com.br. O The Eagle View é o meu blog, né? Então vocês vão ver as minhas opiniões a respeito de tudo, porque afinal o jornalismo é sempre uma especialização em generalidades, né? Então a gente dá pitada em todos os lugares. E você tem o Pinheiro Pedro Advogados, né, que é o pinheiropedro.com.br, que é o site da minha firma de advocacia. Né? Então, podem me encontrar, meu e-mail é o meu nome, fernando@pinheiropedro.com.br. Perfeito, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu, acompanhou esse episódio. Acesse também o nosso site www.lpaivocê.com.br, o nosso Instagram, @lpaivocê, e também o meu Instagram, Lilian_Primo Albuquerque. Acompanhe também aqui o QR Code que está na tela, porque através desse QR Code você consegue acessar um e-book gratuito que vai te auxiliar na sua jornada e também a concorrer prêmios do LPA. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.